Então, eficiência. A ideia da eficiência é eu conseguir ter uma métrica que me diz o quão bem eu estou utilizando os meus processadores. Tá? Então, a eficiência, ela mais ou menos, né, uma outra forma de ver ela, forma que eu prefiro ver a eficiência é o seguinte. Lembra que eu tinha o caso lá do speedup linear? Né? O speedup linear é quanto mais processadores, maior o speedup, de uma forma linear. Tá? Então, uma forma de ver eficiência é o seguinte, é olhar o que acontece com o speedup comparado com o speedup linear. Tá? Então, seria mais ou menos essa razão aqui. Qual que é essa razão entre esses speedups? Tá? Entre o esperado ideal e o que eu obtive. Tá? Então, se eu tiver uma curva que ela segue uma mesma razão, né? Maravilha. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer aquele outro caso, que a curva ela vai caindo, né? Ou seja, ele vai ficando cada vez menos eficiente. Né? Ele não mantém uma proporção, né? Ele vai reduzindo drasticamente. Tá? Então, a eficiência, para eu calcular ela, é muito fácil. É o speedup, que a gente já sabe calcular, que é a aceleração, dividido pelo número de processadores. Por que o número de processadores? Bom, porque lembra, quanto mais processadores ou processos que eu estou utilizando, eu espero um speedup linear. 2 processadores, 2 vezes mais rápido. 4 processadores, 4 vezes mais rápido. Tá? Então, uma forma de falar o speedup linear seria falar o número de processos, porque é linear, né? 1 para 1 aqui, a equivalência. Tá? Tudo bem. Então, se eu não lembro do cálculo do speedup, né, eu posso desmembrar o cálculo do speedup, que é o tempo com uma thread dividido pelo tempo com p threads. Tá? Então, eu tenho essa razão aqui. Tá? Essa razão, então, ela nos diz assim, o quão bem eu estou usando os recursos que eu estou colocando. Então, pode ser que eu estou colocando mais processadores e o meu speedup não está melhorando na mesma taxa. Ele está decaindo. Então, quer dizer o quê? Que não vale a pena colocar mais recursos computacionais. Né? Então, eu posso ter uma razão. Ah, com eficiência até 30%, vale a pena eu comprar mais máquina. Com eficiência abaixo disso, eu não uso mais máquinas. Né? Porque eu estou consumindo energia. Então, eu posso fazer algumas brincadeiras assim. Tá? Alguns pontos de qualidade para mim. Tá? Então, aqui eu tenho o tempo de execução, eu tenho o speedup calculado e eu tenho a eficiência. Tá? Muito bem. Então, essa eficiência, o que a gente vê? Ela estava em 96%, foi para 89%, foi para 78%, foi para 63% e assim por diante. Então, a gente vê que a eficiência ela está caindo. Ou seja, não é aquele caso que a linha está, né, numa mesma razão. Né? É o caso onde eu tenho realmente uma queda no desempenho conforme eu estou colocando mais recursos. Tá? Então, daqui a pouco, se eu avançar nessa tabela aqui, se eu tiver uma máquina bem grande, pode ser que eu comece a achar um caso onde a eficiência fica negativa, ou seja, eu estou colocando mais recursos e o desempenho está indo para baixo. Tá? Muito bem. Então, olhando esse resultado de eficiência, a gente pode pensar também na escalabilidade. Ou seja, o meu código está escalando? Ele está usando esses recursos? Tá? Então, a escalabilidade é isso. E a escalabilidade, ela pode ter três. Tá? Ela pode ser uma escalabilidade forte. Tá? Então, ela pode ser uma escalabilidade fraca. Ou pode ser que minha aplicação não escala. Tá? Então, eu tenho esses 3 pontos que pode acontecer com o meu código, quando eu testar. Ele tem uma escalabilidade forte, fraca, não escala. O que eu quero? Eu quero escalabilidade forte. Esse é o melhor dos mundos. Tá? Qual que é o pior dos mundos? É quando não escala. Tá? Bem, então,
como que a gente faz? Então, a escalabilidade, ele reflete essa capacidade de utilizar os recursos computacionais de forma efetiva, tá? Então, eu faço um teste com o meu código e eu classifico ele. Eu coloco uma etiqueta. Ó, esse código é altamente escalável. Esse código é fracamente escalável. Esse código não escala. Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou medir o desempenho e a eficiência modificando a quantidade de processadores e o tamanho da minha entrada. Então, mudando essas duas variáveis e fazendo todas as combinações possíveis, eu consigo classificar em uma dessas três escalabilidades. Tá? Então, eu fixo N, mudo o número de processadores. Coloco um N maior, mudo o número de processadores. Coloco um N maior, mudo o número de processadores. Olha essa tabela, e aí eu consigo imaginar algumas coisas que, né, eu consigo classificar a minha aplicação. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, imagina esse caso aqui, que eu rodei com M igual a 10.000 elementos, esse código. Mas que código que é esse? Sei lá, pode ser 10.000 pares de bases de um DNA que eu estou sequenciando, pode ser qualquer coisa. Uma listagem de 10.000 nomes que eu tenho que fazer um cálculo, uma listagem de 10.000 ações que eu estou fazendo uma análise, né? Pode ser várias coisas, não importa aqui. O que importa é a escalabilidade que eu estou alcançando. Então, nota que interessante, a escalabilidade aqui saiu de 100%, que é o normal, então 100%, foi para 98%, foi para 96%, 94%, 93%. É normal, por causa daqueles overheads, que a minha eficiência caia um pouco. É normal, né? Mas eu espero que ela caia numa taxa bem baixa. Então, posso colocar muitos recursos computacionais. Posso colocar processador, sabe, a dar com pau aqui. Tá tudo bem. Então, nesse caso, que a eficiência cai muito pouco conforme eu vou aumentando ou dobrando o número de processadores, eu chamo de escalabilidade forte. Então, se a minha aplicação tem essa característica da eficiência ser mantida ou ter uma queda muito baixa, é uma aplicação que tem uma escalabilidade forte. Tá? Pode ser, muitas vezes, que ela cai para 80%, e aí ela se mantém, 79%, 79,5%, 78%. Isso pode acontecer. Ela tem uma queda, por quê? Por causa dos overheads, mas depois ela se mantém e vai caindo muito baixo, né? Tem um ângulo aqui muito bom, né, de queda. Legal. Então, escalabilidade forte. O que significa? Seria assim, eu quero ir na padaria e só comprar algoritmos, códigos que têm escalabilidade forte. Por quê? Significa que amanhã eu posso comprar mais máquinas, eu posso comprar uma máquina melhor, que o meu código vai usar bem os recursos. A eficiência dele está muito boa. Ele está muito próximo do speedup linear. Ou ele não está perdendo muita eficiência. Tá? Escalabilidade forte. Bom, a gente pode ter o caso mais realista, que é a eficiência vai cair drasticamente. Tá? Então, se aqui a gente tinha um ângulo bem baixo, aqui a gente tem um ângulo bem acentuado. Né? Nossa eficiência está caindo drasticamente. Tá? Então, a gente já começa a notar que sei lá, 32 CPUs, eu vou ter 8% de eficiência se eu seguir mais ou menos isso daqui, ou vou ter menos ou mais, sabe? Mas a eficiência está muito baixa. Eu estou utilizando muito mal meus recursos. Então, nesse caso, eu não posso dizer que a escalabilidade é forte. Eu não posso dizer que a escalabilidade é forte. Tá, professor, mas você disse que tinham três: a forte, a fraca ou não escala. Então, tudo bem, a gente agora tem que analisar as outras duas, né? A gente já sabe que não é forte, agora será que é fraca ou será que não escala? Vamos analisar. Então, para fazer essa análise, eu agora começo a modificar o tamanho da minha entrada, o tamanho N. Então, eu posso dobrar, eu posso aumentar mais ou menos. Tá? Eu vou aumentando isso daqui. Tá? Professor, qual a medida que eu aumento? Sei lá, eu aumento da maneira que o tempo de execução dobre.
Tá? Não necessariamente o número n vai ter que dobrar. Talvez o n vai ter que ser multiplicado por 8 para o tempo de execução dobrar. Talvez o n vai aumentar só um pouquinho para o tempo de execução dobrar. Então, eu vou fazendo esses testes. Tá? E o que eu estou imaginando aqui é o seguinte. Eu estou interessado em saber olhar as colunas aqui. Tá? É isso que eu estou interessado em olhar. O que está acontecendo nessas colunas? Tá? Por quê? Quer dizer mais ou menos assim, olha, com 16 CPUs, a eficiência estava muito baixa, estava horrível. Então, para eu utilizar bem esses 16 CPUs, se eu aumentar a quantidade de entradas, a minha eficiência aumenta. Se a minha eficiência está aumentando, isso é legal. Quer dizer assim, que meu código, para ele utilizar bem os recursos, ele também tem que aumentar o tamanho da entrada. Então, a esse código, eu posso classificar ele como um código de escalabilidade fraca. Tá? Então, eu só vou conseguir utilizar bem os CPUs, ou seja, eu só vou utilizar bem os CPUs se ao mesmo tempo eu aumentar o tamanho de entrada. Tá? E a gente pode ver que, nas diagonais, a eficiência costuma ser mantida. Ó. Ou tem aquela queda bem baixa, né? Que é o caso que a gente estava falando da escalabilidade. Né? Então, nota que aqui eu estou interessado, então, em aumentar o tamanho n, e aí eu vou tendo, né, e eu vou olhando a eficiência. Tá? Então, a isso nós damos o nome de escalabilidade fraca. Legal. Então, olha só, eu peguei e fixei o tamanho de n. Vamos tentar resumir. Eu fixei o tamanho de n. Eu olho a eficiência. Se a eficiência for uma queda muito leve, escalabilidade forte. Agora, como vocês podem estar vendo aqui, os pontos não mostram uma escalabilidade forte. Tá? Porque a eficiência está caindo muito. Então, a gente faz o segundo teste. A gente pode pegar um número grande de processadores, por exemplo, o número máximo de processadores, e eu aumento o tamanho da minha entrada, vou aumentando. E aí, o que aconteceu? Olha que legal, a eficiência subiu. Nesse caso aqui, eu tenho uma escalabilidade fraca. Então, escalabilidade fraca nesse exemplo. Agora, o que poderia acontecer? Poderia acontecer que a escalabilidade, a eficiência não, sabe, ou cresce muito pouquinho, muito lentamente, ou não cresce nada. Tá? Eu fiz aquele teste de dobrar o tempo de execução, dobrar, e, sabe, a eficiência não está andando. Então, nesse caso aqui, onde a eficiência não está saindo do lugar, mesmo aumentando o tamanho n, a gente chama de aplicação não é escalável. Tá? Agora, nota, eu estou pegando o número de processadores, o número de processadores é fixo, e também é o número de processadores físicos. Não adianta eu usar os núcleos virtuais ou usar mais threads do que tem no meu processador e fazer esse teste. Não adianta, porque eu já sei que o speedup não é linear. Né? Eu nem espero que seja linear, então não faz sentido. Tá? Então, qual P que eu fixaria aqui? O P máximo de número de núcleos físicos, CPUs físicas. Tá? Alguns vendedores chamam de CPUs lógicos e CPUs virtuais. Né? Seria esse lógico, o hardware. Tá bom? Então, essa seria a ideia para a gente classificar. Legal. Então, quais motivos que eu tenho para a perda dessa eficiência? Tá? Então, vamos pensar. Pensa num código, tá? Num código de execução, certo? Esse código sequencial, quando eu paralelizo ele, ele vai ter uma parte dele que é paralelizável, que pode ser grande, né? Ou pode ser pequena. Depende, cada código é um código. Né? Pode ser que a inicialização é paralela e o final não, pode ser que o início não é paralelo, mas o final é paralelo.
pode ser que só um trecho no meio é paralelo, pode ser que eu tenha vários trechos paralelos, né? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que se eu somar todas as porcentagens paralelas, seja 97% do meu código seja paralelizável, né? Seja assim, olha, ele realmente está usando vários CPUs. Tem uma partezinha que não. Legal? Pode ser que meu código seja menos paralelizável, tá? Pode ser que meu código seja bem pouquinho, menos que a metade paralelizável, tá? Olhando uma entrada N. Agora, olha só que interessante. O que acontece se eu aumentar o N? O que acontece quando eu aumento o N? Pode acontecer vários casos. Pode ser que o que era 97 aumentou, pode ser que o que era 97 se mantenha, ou que o que era 97 caia muito. O que era 80 pode ser que aumente, pode ser que mantenha, pode ser que reduza, tá? Então, isso tudo pode acontecer no meu código, essas combinações, tá? Claro que algumas combinações eu imagino que vai ser mais difícil acontecer, por exemplo, a entrada de tamanho N reduzir muito. Eu imagino que não, ela vai aumentar ou manter. E um trecho paralelo, né, que era menos que a metade, eu acho difícil ela aumentar tanto. Mas pode acontecer, tá? Então, esses são os motivos para perder eficiência, tá? Por causa da quantidade de código paralelo e do overhead que a gente falou lá no início.